Tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre os métodos de alfabetização. Meu nome é Elisângela Mesquita Silva, sou professora há 30 anos e atualmente estou na diretoria técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, Minas Gerais. Fui convidada por uma colega de vocês para falar sobre os métodos de alfabetização, especificamente o método analítico e, dentro dele, o processo palavração. Nós sabemos que a alfabetização é uma técnica, é o domínio de uma tecnologia. É diferente, logicamente, de letramento. E também métodos de alfabetização diferem-se de teorias da alfabetização. Mas nós não vamos entrar nisso. Nós vamos apenas nos ater aos dois grandes métodos, que é o sintético, que parte das partes para o todo, e o analítico, que parte do todo para as partes. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai ensinar partindo do texto, partindo da sentença ou partindo da palavra, para chegar às sílabas, aos fonemas e aos grafemas. Os fonemas são os sons das letras e os grafemas são as formas como as letras são grafadas, são escritas. Então, nós vamos dizer aqui do processo palavração. O processo palavração, a própria palavra já nos indica. A própria palavra já nos indica, que é o quê? Vai partir da palavra. Os outros processos vão partir da letra, seja o grafema, seja o fonema, vai ter as sílabas, vão ter as palavras, vão ter as sentenças, e assim o texto. No caso do analítico, o foco é a palavra. Então, este método, ele ensina como a palavra é grafada, qual a forma da palavra. Geralmente, são palavras de sílabas com sílabas simples, para que o estudante grave a palavra por inteiro, a sua forma, não é? E depois de gravar essa palavra por inteiro, vá decompô-la em sílabas, certo? Depois em letras, depois em fonemas e grafemas. Então, as palavras, elas são apresentadas em agrupamentos e os alunos ou os estudantes aprendem a reconhecê-las pela visualização e pela configuração gráfica. Geralmente, o ensino desse processo de alfabetização dentro do método analítico, ele vai ensinar a palavra e a imagem. Geralmente, palavras com sílabas simples, como eu falei para vocês, e depois outras mais complexas. Porque o método, ele sempre parte do que é mais simples para o mais complexo. Então, por exemplo, boca, vai ter a imagem da boca, o desenho da boca, ligada à palavra boca. Bola, do mesmo modo. A imagem bola, a palavra bola. E automaticamente o estudante ele vai gravando, porque a diferença de uma para a outra é apenas em relação a uma sílaba que difere. Olha só. Boca, bola. Então, o que ficou diferente? Começou com bo, mas a ênfase não é na sílaba, certo? É na palavra. Mas, pelo fato do estudante decorar, ele memorizar, a ênfase desse ensino é na memorização, pelo fato do estudante memorizar, então, automaticamente, boca, bola, botão, vai ficando gravado na memória dessa criança, ou vão ficando gravadas na memória dessa criança, as iniciais dessas palavras ou finais dessas palavras, e depois vão compor novas palavras. Então, o método, ele está com ênfase na palavra. São usados cartões de fixação, com palavras de um lado, figuras de outro,
e exercícios, ou seja, o ensino é por repetição e pelo movimento da escrita de cada palavra, ou seja, pelo treino. Quantas vezes a criança treinar, mais essa criança estará se apropriando da alfabetização. É importante dizer que Comênio é apontado como introdutor do método da palavração. Alguns autores falam método da palavração, mas o correto dizer é processo da palavração dentro do método analítico. Isso ocorreu por volta do século XVII. Então, para nós que estamos no século XXI, é preciso pensar em práticas dessa natureza, certo? Que ainda estão arraigadas nas práticas dos professores, sendo que hoje a criança está numa sociedade grafocêntrica, tecnológica, não é? Com todo um horizonte de possibilidades de aprendizagem, e o professor, se ele foca apenas no método, ele está concebendo apenas um tipo de estudante. Cada um é diferente, cada um apreende o conhecimento a seu modo, se pelo olhar, né, pela visão, pelo ouvir, que é a audição, pelo tato, pelo falar, ou seja, a criança ou o estudante, ele se alfabetiza usando os sentidos. Então, um processo dentro de um método que ora parte das partes ou que parte do todo, mas que não concebe esse indivíduo como ser eclético, como ser integral, como ser total, pode ter suas desvantagens. Por quê? O processo de palavração vai limitar essa criança a perceber que a palavra é formada por sílabas, é formada por letras, que sejam seus grafemas, seus fonemas, que a palavra está dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma frase, dentro de um texto, e aí traz luz ao letramento. Mas nós, como eu disse, não vamos entrar nisso. Então, tem os passos da palavração. Apresenta-se a palavra, não é? Seguida de sua ilustração, memoriza-se a escrita, essa forma da palavra, ou seja, o início, o fim, o meio, como que essa palavra é montada ali, quantas letras possui, não é? Então, assim, como memorizar essa forma dessa palavra? A divisão silábica, aí depois acontece a divisão silábica, geralmente o professor trabalha com grupo de palavras, né? Boca, bola, boné, ou seja, grupo de palavras com bó, mas a ênfase não é na sílaba bó, é só para ter esse grupo de palavras para depois ficar fácil essa divisão silábica. Também a formação de novas palavras, como eu falei anteriormente com vocês, com novas sílabas estudadas, e assim vai acrescendo, e acredita-se que o estudante vai ampliando o seu repertório de palavras. Consequentemente, quando ele encontrar um texto, ele vai enxergar palavras outrora estudadas, decoradas, memorizadas, exercitadas por exercício de fixação, e assim ele vai automaticamente ler. Compreende-se que esse processo, o estudante vai ler de modo automático, ou seja, pela apreensão da palavra, portanto, exercitá-la, memorizá-la, ele já saberá de cor. Então, o outro passo é a formação de novas palavras, o quinto passo é o estudo e análise de grafemas e fonemas, ou seja, partiu do todo para as partes da palavra, das sílabas, dos grafemas e fonemas. Todas as vezes que dissermos grafemas, estamos dizendo sobre a forma. Todas as vezes que dissermos sobre fonema, estamos dizendo sobre o som. E o sexto passo, aí vai formar a frase e depois formar o texto. Os defensores da memorização, do perfil gráfico, acreditam ser essa a estratégia cognitiva como algo natural do ser humano. Então, acredita-se que a apreensão da palavra no seu processo de alfabetização é algo natural. Os defensores também preconizam que a memorização de um conjunto de palavras são apresentadas como um flash. Como eu disse a vocês, a apreensão ocorre por insight, portanto, treinar. Nós temos um autor, o Arthur Joviano, que criou o método de palavração, que na verdade é o processo de palavração, mas esse autor deu o nome
do método que criou como método de alfabetização em Minas Gerais em 1907. Esse autor, ele é contrário dos adeptos do uso da ilustração. Ele condena o uso de recursos que não sejam a forma da palavra. Então, é um autor que defende a aprendizagem, a alfabetização apenas pela forma da palavra. Segundo ele, o aluno deveria ligar a ideia à forma, e assim a palavra se desenhará na sua retina, figurando-se como se fosse a própria constituição orgânica da ideia expressa. Então, tão logo ele capta aquela imagem de sequência de letras, como bola, e aí ele capta a ideia que é bola, seja quaisquer tamanhos, tipos, mas que é a ideia de bola. Logo, nessa apreensão da forma da palavra, esse autor concebe que em outros momentos que ele encontrar essa palavra em frase, em textos, ele vai saber ler. Seu livro apresenta lições com várias listas de palavras já exploradas oralmente em classe. Então, nós podemos dizer que essas palavras, elas são impressas em listas, sempre em colunas, e como eu falei para vocês, por exemplo, boca, bola, boné, bolacha, justamente para essa criança ou esse estudante aprender essa composição, né, de posição até onde elas são arranjadas, depois elas são organizadas de trás para frente também, de modo que elas são organizadas para que haja uma apreensão da forma dessas palavras, certo? E depois elas são decompostas em sílabas, em letras, grafemas e fonemas. Importante dizer aqui, apresentando para vocês, um modelo Vovó escreveu palavras para Vevé e Vivi. Olha só para vocês verem, né? Chá, chute, cacho, chuva, chuchu, ficha, chita, chave, tacho. Então, são palavras que têm quase as mesmas sílabas. E depois elas são organizadas de outro modo. Por exemplo, essa coluna que está chá, chute, cacho, pode vir na terceira coluna, não é? E a que está na terceira vir na primeira e assim sucessivamente. Ou palavras que estão embaixo, como cacho, vir acima no lugar de chuva, chuva no lugar de cacho. E assim são feitos esses exercícios de fixação, mudando a posição da palavra em relação à sua posição na coluna. O outro texto que a gente vê aí tem a palavra macaco, não é? E tem o conjunto de palavras. Mala, medo, moda, mola, ou seja, são palavras que se compõem quase sempre das mesmas sílabas. Para que ele memorize essa forma, e geralmente de sílabas ou trissílabas com sílabas simples. E assim ele memoriza essa forma e consegue ler as palavras por tanto treino, por tanta memorização. Agradeço o convite por aqui apresentar este pequeno estudo acerca do processo de palavração dentro do método analítico de alfabetização. Um abraço e até a próxima.